A AD2M surgiu em 1996 e a história é interessante, porque nós somos 4 sócios, na época éramos 5, mas uma das nossas sócias ficou durante 2 anos e hoje mora fora do Ceará. E surgiu de uma ideia interessante, nós nos conhecíamos desde a época de faculdade. Estávamos trabalhando em cantos distintos e fomos chamados cada um para fazer um projeto específico na coordenadoria de imprensa do governo do estado. Na época era no segundo governo Tasso. E nós, cada um foi tirado do local onde estava, montamos uma equipe lá interna para fazer reformulações nos processos de assessoria de imprensa e lá nos reencontramos, né? Todo mundo amigo de faculdade, todo mundo muito próximo. Criou uma energia, uma sinergia muito boa. Nós ficamos durante quase um ano no governo fazendo esses projetos e lá mesmo surgiu a ideia, poxa, por que a gente não sai daqui quando terminar essa etapa e ao invés de cada um voltar para os cantos, vamos tentar um projeto específico juntos? E assim surgiu a ideia de fazer a AD2M como uma agência que na época era só de assessoria de imprensa, o mercado naquela época era muito segmentado. Hoje não, hoje nós já temos o conceito de agência de comunicação, mas em 96, quando nós surgimos, era uma empresa de fato meramente de assessoria de imprensa. E foi legal porque foi uma liga muito boa, um casamento muito bom. Nós somos os 4 diretores que ficamos desde então, nós temos competências muito complementares. Cada um entende muito bem de uma determinada área da comunicação, acaba se ajudando, né? Então a ideia surgiu dessa forma, né? Um grupo de amigos que se reencontrou desde a época de faculdade, mas se reencontrou num espaço e tivemos a ideia de montar uma agência com foco em comunicação corporativa. E houve alguma dificuldade no começo, alguma barreira? Muito. Assim, as dificuldades iniciais, primeiro, a principal dificuldade não era nem técnica de comunicação não, que nós sempre fomos muito dedicados, gostávamos muito de estudar. A dificuldade de fato é você ser empreendedor. Você ser empreendedor e ser empresário, que são 2 coisas distintas. É você empreender, você ter a ousadia de montar um negócio e depois você se preparar para ser empresário. Não é fácil e nós sabemos, está aqui o pessoal do Grupo Estado também sabe como é que é difícil você gerenciar. A parte técnica talvez seja até mais fácil. A gente domina, a gente vai sempre se capacitando, mas a grande dificuldade do começo era a gente conseguir gerir a empresa e fazer com que a empresa caminhasse bem e financeiramente bem. E aí também tem aquelas dificuldades iniciais. A AD2M na época não era conhecida como empresa, né? Era a empresa do Mauro, a empresa da Ana, a empresa do Apolônio e a empresa da Dejane. Nossos amigos conheciam dessa forma, não a empresa em si. Hoje não, a agência criou um nome, a gente tem um nome no mercado, graças a Deus, muito positivo, muito bom, que a gente sempre, constantemente, continua trabalhando para mantê-lo como um nome de referência, mas de fato você ser empresário e empreendedor não é uma tarefa das mais fáceis. E o nome AD2M, assim, quando surgiu, na época a gente tinha aquela ideia de fazer um nome criativo para a agência, precisava pensar no nome legal e começamos a pensar em nomes de constelações. Era Sirius Comunicação, Orion Comunicação. Toda vez que a gente ia lá no INPI, tá aí um outro fato engraçado. Toda vez que a gente ia registrar o nome da empresa, já tinha uma empresa com um nome parecido ou semelhante que inviabilizava você colocar em algum estado do Brasil. A gente, puxa vida, e agora como é que a gente faz? Resolvemos botar nossa criatividade para funcionar. Então fizemos uma formulazinha matemática, porque éramos 5 diretores, né? Ana Maria, Apolônio, Dejane, Débora e eu, Mauro, do lado direito. Então o AD2M é como se fosse uma fórmula matemática do AD ao quadrado e M. 2 As, 2 Ds e o M. E a gente fez uma brincadeirinha, né? AD2M, baixou, ficou muito bonito. E o nosso conceito, que o nome da empresa é AD2M Engenharia de Comunicação. Porque na nossa cabeça a comunicação tem que ser pensada como a engenharia faz, de forma planejada, de forma pensada e estratégica. Não, a nossa atuação é nacional, nós temos escritório aqui no Ceará, mas nós temos muitos parceiros nacionais porque assim, nós temos a seguinte filosofia, nós achamos que o Brasil é um país muito grande, né? Um país continental, que as realidades regionais precisam ser respeitadas, né? Nós temos clientes nacionais na nossa carteira, grandes corporações, que nós somos o braço delas aqui no Ceará. Da mesma forma que quando nós precisamos de alguma ação de clientes nossos, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Recife, ou no Amazonas, nós temos os nossos parceiros para, gerenciado a partir daqui, a comunicação ser feita nacionalmente. Nós costumávamos ir até os clientes para fazer as reuniões. Dificilmente um cliente vinha lá para a AD2M, que não tinha porquê. E uma vez um cliente nosso resolveu marcar uma reunião lá na AD2M.
Ligou e disse, não, eu vou aí, a gente vai... E a gente muito feliz, né? Poxa, vai ter reunião aqui na D2M, que legal. Vamos montar... Nossa sala de reunião estava lá montadinha, a mesa, as 4 cadeiras. Só que o cliente resolveu levar a diretora, o outro diretor, o gerente. Cadê cadeira para esse povo sentar? Não tinha estrutura. O que aconteceu? Discretamente, os outros diretores saíram lá, foram lá fora tomar um azinho. Um foi fumar, o outro foi tomar um azinho para poder pegar as cadeiras e a reunião acontecer. Então, parou a empresa todinha para poder fazer uma reunião. Terminou, a reunião foi maravilhosa. Quando saiu, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos comprar cadeira. Comprar cadeira. E aí a gente foi montando a estrutura. Tanto é que hoje, uma das coisas que a gente tem uma boa estrutura da agência para poder receber clientes de uma forma correta, com a sala de reuniões. Hoje os empresários já apostam mais em contratar o profissional, seja para fazer uma estrutura dentro da empresa e montar um departamento de comunicação ou comunicação agregada ao marketing, seja contratando profissionais terceirizados como uma agência como a nossa para cuidar da comunicação deles. Então já há, principalmente nessa geração mais nova, que meio que está conscientizando a geração mais antiga de empresários que esse processo de comunicação é um processo natural. Hoje em dia, a empresa, a instituição, o órgão que não se comunicar com seus públicos, certamente ele vai estar perdendo espaço no mercado. E vai estar perdendo espaço de reputação, de imagem. Eu reputo que existiu uma evolução. Claro que a gente ainda tem muito a evoluir, porque nossa cultura empresarial está em movimento, mas é bem melhor e bem mais diferente, assim, positivamente, de quando a D2M começou. Na área de comunicação corporativa, a gente sempre fala o seguinte, a melhor ferramenta para você combater uma crise é a prevenção. Quanto mais a empresa ela se previne para os momentos de crise, porque toda empresa vai passar por algum momento de crise, isso é natural. Pode ser uma crise, aí claro, uma crise financeira, uma crise de imagem, um acidente, uma greve, um problema que vai repercutir no produto, isso é natural. Só que aquelas empresas que estão melhor preparadas e prevenidas para esse momento, elas vão sair de uma forma mais fácil, com uma imagem menos chamuscada. Nós, profissionais de comunicação, estamos ali para tentar conscientizar o empresariado e os órgãos públicos em geral, que quanto mais as práticas da empresa forem corretas, melhor ela vai conseguir se salvar de um momento ruim. Em determinados momentos você é chamado em cima da hora, na hora que acontece o acidente, na hora da crise, aí o trabalho é um pouco mais difícil, porque você tem que usar ferramentas mais cirúrgicas para tentar mudar uma imagem pública que em determinados momentos já está muito abalada. E principalmente hoje em dia com a questão da comunicação digital. As pessoas têm um acesso muito maior a conteúdo do que se tinha antigamente. Hoje, às vezes, a crise ela pode acontecer no universo digital e ir para a vida dos meios de comunicação tradicionais, ou o contrário, começar aqui nos veículos de comunicação tradicionais e se espraiar pelo universo digital. Então, tem determinados momentos que não dá para fazer milagre. A gente tem que minimizar ao máximo os danos que aquela crise vai causar. Mas a palavra-chave, de fato, é prevenção. Quem mantém uma relação correta com seus públicos no dia a dia, quem tem os seus produtos, os seus serviços da forma correta, práticas empresariais corretas, práticas ambientais corretas, certamente vai passar por uma crise, mas vai passar de uma forma diferente de quem nunca se preocupou com isso. E nós, profissionais de comunicação, estamos aí para orientar e tentar buscar as ferramentas para minimizar esse dano de imagem. O leque de serviços que uma agência de comunicação oferece hoje é bem maior do que, por exemplo, há 10 anos. Antes, a assessoria de imprensa continua sendo o carro-chefe. Chega até nós muito mais como o principal clamor dos clientes. Mas hoje em dia você tem uma agência de comunicação fazendo planejamento de comunicação. Muitas vezes você faz um planejamento de comunicação que não é necessariamente você que vai executar. Você pode chamar e montar uma estrutura e outros profissionais irem lá e, em cima daquele diagnóstico que você fez e daquele plano, você montar uma estrutura interna. Temos publicações especializadas que podem ser em formato tradicional, revistas, informativos, papers, jornais, ou pode ser já em versões eletrônicas. Tem muitas empresas que têm jornais eletrônicos, uma newsletter eletrônica, são publicações. Você tem, por exemplo, a análise e monitoramento de mídia. O que está saindo sobre o cliente, sobre a concorrência, sobre o mercado, e avaliar aquilo ali e gerar informações. Gerar um relatório, gerar um gráfico, gerar ideias para a comunicação e o marketing trabalharem.
Comunicação digital, que é básico. Nós temos um departamento hoje de comunicação digital, que é um departamento que cuida da comunicação no universo digital, seja por meio de sites e veículos mais tradicionais ou por meio das redes sociais. Então, assim, é um leque muito grande mesmo. A gente tem E lá na D2M nós temos departamentos voltados para cada uma dessas áreas. Comunicação institucional, comunicação digital, publicações, tudo com profissionais com perfil adequado para isso. O mercado de comunicação corporativa cresceu muito, teve um boom acelerado forte agora nos anos 2000, muito forte. Agora está num processo, acredito eu, de acomodação, uma certa acomodação para você descobrir realmente que agências vão ficar como grandes agências, médias agências e pequenas agências. Uma coisa importante, existe mercado para todo mundo e eu acredito muito nisso. Todo dia aqui está um mercado como o nosso no Ceará, que é um mercado economicamente mais limitado comparado com outros estados, mas todo dia na D2M a gente se depara com um cliente que nunca fez comunicação, que nunca fez uma ação, acha importante, está num determinado momento que quer fazer alguma ação e vai procurar um profissional, o que é muito legal para nós. E essa mudança que nós vimos de quando a D2M começou para cá, é uma procura muito maior por comunicação por parte de empresários que nunca fizeram nenhum tipo de ação. É o cara que acha que precisa conversar com o público dele, com o funcionário dele. Comunicação interna é muito importante também, e é uma outra linha que eu esqueci de falar. Mas o cara às vezes imagina, poxa, eu estou falando muito para fora, mas não estou conversando com meus funcionários. Que tipo de ferramentas de comunicação? Uma agência de comunicação está aí para isso também. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que houve uma mudança muito grande de um crescimento na imagem que a comunicação teve. Hoje, como eu lhe falei, a comunicação ela é vista de uma forma muito mais estratégica por corporação do que era há 10, 15 anos atrás. O funcionário, a gente tem que imaginar, o funcionário, o colaborador, a forma como as empresas costumam dizer, ele é o primeiro defensor daquilo que a empresa faz. Ele é a primeira pessoa que vai saber o que precisa, o que deve saber, do que a empresa está oferecendo para o mercado, que tipo de filosofia a empresa tem. Ele é o cara que... E aí não é aquela história do vestir a camisa necessariamente, não. É aquela história de você se engajar naquilo que você trabalha. Então, por que as empresas não voltam os olhos também para esse público? Se você esquecer desse público, você está dando assim, um passo atrás enorme. Porque essas são as primeiras pessoas que vão valorizar a sua marca, vão divulgar o que você faz, vão reforçar a filosofia, a missão e os valores da empresa. Então, as agências de comunicação têm que estar atentas para conscientizar os clientes de que, olha, doutor fulano, muito importante essa campanha externa, mas vamos olhar da porta para dentro. Será que toda a equipe está nivelada? E nós temos clientes que fazem isso muito bem. Tem clientes nossos que eles preferem fazer uma ação de comunicação sempre inicialmente com os funcionários ou no mínimo sincronizada com a hora que ele vai falar da porta para fora. Pode ser através de um evento interno, pode ser através de uma campanha interna, pode ser através de ações de relacionamento interna. Então tem ferramenta. A ferramenta ela é o mais simples. O importante é a estratégia. Como colocar isso de forma estratégica. Então, as empresas precisam estar atentas. Olhar da porta para fora é tão importante quanto olhar da porta para dentro. Esse fato da universidade hoje em dia estar mais atenta ao mercado de comunicação é outro ponto que a gente precisa destacar. Quando nós começamos a D2M, nós só tínhamos um curso de comunicação aqui no Ceará, que era da UFC. Era o único. Hoje, salvo engano, nós temos 7 ou 8 faculdades de comunicação com cursos em jornalismo, em publicidade e propaganda, em rádio e TV, são áreas bem distintas. E ainda, eu acho que ainda falta um pouquinho mais a gente explorar melhor essas cadeiras de assessoria de comunicação dentro do currículo das faculdades, porque já existem iniciativas de especialização. Tem algumas boas especializações em assessoria de comunicação acontecendo aqui e nós somos às vezes chamados para participar, dar uma palestra e sentimos que é um mercado que precisa de mais atenção mesmo. Porque em cima disso é que essa relação de profissionalismo vai estar equalizada, tanto sob o ponto de vista dos veículos de comunicação, os colegas de redação, como das assessorias de imprensa. Para que a questão seja vista de uma forma muito correta. Nós estamos conversando com um colega de redação que é um profissional tanto quanto você, formado na mesma área sua, que está ocupando um espaço muito importante tanto quanto você. Então, nós temos que nos pautar pelo respeito, pela ética, pela correção. Essa história que você bem citou. Às vezes o assessor ele só está interessado quando é algo positivo para o cliente dele.
Quando é algo negativo, o assessor tende a se esconder, a não responder na hora. Isso é péssimo. Isso é péssimo para uma relação saudável. Então isso tem que se pautar, de fato, pelo profissionalismo dos dois lados. Das redações, das agências de comunicação. E a universidade acompanhar mais esse mercado, que é um mercado crescente. Se a gente observar, grande parte dos profissionais de comunicação, grande parte, mas eu acredito que seja grande parte porque não existe uma pesquisa tão acurada a respeito disso. Mas a maioria das pessoas, de alguma forma, vai trabalhar com assessoria de imprensa ou de comunicação e outros vão para redações em geral. Mas tem muita gente abrindo novos negócios, abrindo agências de comunicação. Então, isso tem que ser feito de forma extremamente profissional. Agradecer a oportunidade, muito importante a gente falar sobre comunicação, contar um pouquinho a história da D2M e eu agradeço demais e espero ter colaborado com vocês para entender um pouquinho mais sobre esses meandros do mercado da comunicação corporativa.